Pessoal, agora no Conexão Unipan nós vamos bater um papo com o professor Guilherme Caixeta sobre um livro que virou filme chamado Trem Noturno para Lisboa. Guilherme, seja bem-vindo à nossa Dica Cultural. Muito obrigado. Vamos então contar e revelar um pouquinho dessa história. Sobre o que se trata? Bom, acontece um professor, feito por Jeremy Irons, na Suíça, solitário, professor de línguas do ensino médio. Ele, ao ir para a escola, das suas aulas, ele encontra uma moça escorada no parapeito de uma ponte, prestes a pular. Ele vai e a salva. E muito consternado com aquela situação, daquela moça querendo pular na ponte, ele vai e a leva para a sua sala de aula. Chega todo encharcado, estava um dia chuvoso em Basel, e a moça fica poucos instantes, deixa o seu casaco e vai embora. E aí fica a dúvida, por que ela estava querendo fazer isso, Ele pega o casaco dela e sai correndo atrás, vê se consegue encontrar novamente e volta à ponte. Com a tentativa de, caso ela tente novamente, ele a salvar novamente. Ao verificar o casaco dela para ver se consta alguma informação, ele vê um livro. E esse livro conta a história de um jovem médico português, Amadeu Prado. E é aí que a história se desenrola. Dentro do livro ele encontra um bilhete para um trem noturno para Lisboa, exatamente naquela data. Ele então, achando que vai conseguir encontrar a moça, que ficou muito consternado com aquela situação, ele vai e pega o caminho para Lisboa. Ele entra no trem e vai até Lisboa. Sem pensar, ele resolve mudar o rumo da vida dele. Exatamente. E não é uma característica desse professor especificamente. Jeremy Irons faz o papel de um professor que é um professor de línguas históricas, até conhecido como aluno, pelo menos na obra escrita, é conhecido como Mundus, porque ele tem um vasto conhecimento de mundo. Mas é aquele tipo cara que joga xadrez sozinho. Entendi. Então, esse é o perfil do professor. E ele vai a Lisboa. Só que no caminho para Lisboa, nesse trem noturno, ele lê a obra. Would have liked to have done. Amadeu de Prado. He talks about everything that's preoccupied me for years. Who would want to be immortal? Only through death is time a living thing. E ele fica querendo investigar mais sobre aquele autor, Amadeu de Prado. Chegando em Lisboa, ele se hospeda e pega um catálogo telefônico e vai procurar o autor. E vai até a casa do autor. E ele encontra? Encontra a casa do autor. Chegando na casa do autor, ele encontra com a Adriana, a irmã de Amadeu Prado. E a irmã de Amadeu Prado recepciona muito bem porque esse livro ele foi editado apenas em 100 exemplares. Então ela tinha 6 exemplares em casa, então faltavam 94. E esse era um dos 94 livros. Entendi. Então aí começa a desenrolar o quebra-cabeça e a investigação, porque ele fica interessado naquela história daquele jovem português médico, filho de um juiz extremamente severo, que estava participando de uma revolução que deu origem à Revolução dos Cravos, onde liberta Portugal do regime salazarista ditatorial. Então tem toda uma história, um mistério, contando sobre o período de revolução contra uma ditadura portuguesa, então envolve romance. E o desenrolar dessa história com um cenário maravilhoso, que é o cenário de Lisboa, então fica cada vez mais atraente a história com o passar do tempo. Bacana, tem até uma quebra, de onde ele estava até chegar a Lisboa, dá para notar uma diferença na fotografia, nas cores. Com certeza. E o filme todo, ele faz ele remete ao passado lisboeta daquele período da Revolução e dos dias atuais. Lembrando que o filme foi gravado em 2013, então eu tenho desde a Revolução dos Cravos, da década de 60, da década de 70, início da década de 70 e os dias atuais. Então a todo instante há essa diferença na fotografia da imagem do filme. E só vai revelando então aos poucos os mistérios. Sim, do Amadeu de Prado, imagina um médico, um jovem médico, filho de um juiz, participando de uma revolução contra o Estado português. Mas aí envolve amizades, envolve romance, no final das contas para descobrir, por que a menina estava pulando da ponte. Qual que era o interesse dela naquilo e o que infligia ela tanto a ponto de acabar com a própria vida. Então, as investigações que o professor acaba fazendo, que Jeremy Irons faz, ele vai chegando a esses pontos. E isso acaba mudando a vida dele.
né? Porque ele vai deixando de ser aquele professor de línguas clássicos Certinho. suíço, certinho, e passa a querer investigar mais a respeito, começa a ver a vida de forma diferente, o calor de Lisboa, né? Diferente do frio da Suíça, aí as coisas vão desenrolando. Muito bacana. E a gente não vai contar, né? Por que que a menina queria se matar, porque senão Exatamente. acaba toda a graça da história. Mas você leu o livro e assistiu o filme. Exato. O que você pode me falar da atuação do elenco? Bom, o elenco é maravilhoso, né? Então eu tenho Jeremy Irons, eu tenho também o Bruno Ganz, que faz o papel do Hitler, uma das obras que teve recentemente. Eu tenho uma diferença muito grande, porque no filme acaba sendo muito mais apressado do que no livro. O livro conta muito mais detalhe, há uma riqueza maior de detalhes, enquanto o filme ele acaba tendo que agilizar um pouquinho, mas o diretor dinamarquês, né, Billy August, ele acaba conseguindo passar toda a imagem, aquilo que se precisa constar, né? Então é um pouco mais apressado, evidentemente, o livro ele conta com mais riqueza de detalhes, mas é o suficiente para que quem assistiu o filme consiga compreender a história, o pano de fundo que conta a história da Revolução de Portugal, a Revolução dos Cravos, aquilo que Portugal estava lutando para voltar para um regime democrático. E também a mudança de vida de um professor clássico, né, viajando de uma forma inusitada, sem se preparar e descobrindo para ele um novo mundo. Legal. Como que você chegou até esse livro? Foi dica de alguém? O que te chamou a atenção? Foi assim? dica de um grande amigo meu. Eu morei em Lisboa, fiz meu mestrado em Lisboa, e ele até perguntou, falou, você já assistiu o filme? Eu procurei, eu baixei no Kindle, né, para conhecer um pouquinho sobre a história, e depois, eventualmente, acabei assistindo. Bacana. E onde que o pessoal de casa pode ter acesso ao filme? Bom, ele está no Netflix, tem no YouTube, inclusive, com o idioma original e com opção de legendado. Então é de fácil acesso, encontra tranquilamente. O livro também, você consegue fazer compras na internet, você consegue acessar o livro, é bem legal. Muito bom, Guilherme. Muito obrigada pela dica, adorei. E volte mais vezes. Obrigado, estou de volta. Pessoal, então é assim que eu encerro o Conexão Unipan de hoje. Espero que vocês tenham gostado da dica. Na semana que vem eu volto com muitas informações para vocês. Um forte abraço e até lá! I'm looking for Amadeo do Prado. You're looking for my brother? May I ask how he died? No, you may not. You buried Amadeo. I would prefer to be remembered as the man who taught him. I have an uncle. I told him about you in the book. I believe you and Amadeo were in the resistance. What if your first assignment was to kill your father? His life, his world was extraordinary. Makes mine seem so insignificant.